Se você anda no limite, se sente que está sempre prestes a explodir, a perder o controle, a simplesmente largar tudo, este vídeo é para você. Mas antes de seguir, eu preciso te alertar. O que você vai ouvir aqui não é papo motivacional, nem conselho doce para acalmar a mente. O que eu trago hoje é direto, real e talvez desconfortável, porque manter a serenidade em meio ao caos não é sobre respirar fundo e fingir que está tudo bem. É sobre compreender de uma vez por todas que você não tem domínio sobre o que acontece, mas pode e precisa decidir como vai reagir. Você já perdeu noites de sono, já se arrependeu por palavras ditas no calor do momento, já deixou um instante de raiva arruinar relações, escolhas e dias inteiros. E talvez esteja exausto de repetir para si mesmo: eu preciso me acalmar, sem nunca conseguir de fato. Então presta atenção. Neste vídeo, eu vou te apresentar 7 princípios que funcionam como âncoras para quando a vida tentar te arrastar. E sim, se você tiver coragem de colocar em prática o que vai ouvir aqui, sua vida pode mudar completamente. Se está cansado de agir no impulso, de permitir que as emoções decidam por você, então fica comigo até o final. Porque talvez o que você mais precise agora não seja de um ambiente tranquilo, mas de uma mente preparada para se manter firme. Vamos começar. Você já notou como, às vezes, perdemos o controle por pequenas coisas? Um comentário atravessado, uma resposta que demora para chegar, um olhar estranho. Coisas simples, quase insignificantes, mas que são suficientes para desencadear uma tempestade de pensamentos e reações. E quando nos damos conta, a calma já se foi. Os antigos estoicos entenderam algo que, mesmo séculos depois, continua transformador. Não é o que acontece que nos abala, mas o significado que atribuímos ao que acontece. Pode soar como uma frase bonita, mas experimente colocar isso em prática e você vai perceber o quanto muda. Tudo. Imagine 2 pessoas presas no mesmo trânsito. Uma perde a paciência, reclama, xinga, bate no volante e diz que está vivendo um inferno. A outra respira fundo, coloca uma música calma, pensa, não posso mudar isso, e apenas segue. A situação é a mesma. O que muda é a reação. E essa diferença está na forma como cada uma interpreta o que está acontecendo. É aqui que entra o primeiro princípio estoico para manter a serenidade em qualquer circunstância. Cuide dos seus pensamentos antes de reagir ao mundo. A mente é veloz. Ela julga, compara, cria histórias e reage sem pedir permissão. Mas quando você aprende a dar um passo atrás e se pergunta: isso é realmente um problema ou é só a maneira como estou enxergando? Algo muda. Você sai do modo automático. E só esse gesto simples já é o começo para retomar o controle da sua própria mente. Epicteto dizia: os homens não são perturbados pelas coisas em si, mas pela forma como as enxergam. E se você duvida disso, pense em quantas vezes já reagiu de forma exagerada a algo que dias depois nem parecia tão grave assim. Dominar esse princípio não é se tornar uma pessoa fria ou sem emoção. É exatamente o oposto. É deixar de ser refém de cada pensamento impulsivo e aprender a escolher com mais clareza onde vale investir sua energia emocional. Quer colocar isso em prática? Quando algo te irritar, evite reagir na hora. Pergunte a si mesmo: o que exatamente está me incomodando? Isso é um fato ou apenas a minha interpretação? Eu posso mudar essa situação agora? Esse breve intervalo entre o que acontece e o que você sente é o espaço onde mora a sua liberdade. E é justamente ali que começa a verdadeira calma. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos princípios mais transformadores e, ao mesmo tempo, o mais desafiador: aceitar o que não está sob seu controle. Se você conseguir compreender e aplicar isso, ninguém mais será capaz de tirar a sua paz. Chegou o momento de dar um passo além. Perceber que há situações na vida que simplesmente fogem do nosso alcance. E tudo bem, essa é talvez uma das verdades mais difíceis de engolir. Afinal, fomos ensinados a acreditar que com esforço, disciplina e força de vontade, poderíamos resolver qualquer coisa, que bastava querer o suficiente, planejar bem e agir corretamente, e o mundo corresponderia. Mas a vida real não funciona assim. Ela é mais dura,
mais imprevisível. Às vezes, você se entrega por completo e mesmo assim é demitido. Ama com sinceridade e ainda assim é deixado. Cuida, se dedica, tenta prever cada passo e mesmo assim, algo escapa entre os dedos. Os estoicos nos mostraram que a verdadeira calma começa quando deixamos de resistir ao que nunca esteve sob o nosso comando. Os estoicos nos mostraram que a verdadeira serenidade começa quando deixamos de resistir ao que nunca esteve sob o nosso comando. Eles chamavam isso de dicotomia do controle, uma maneira prática de enxergar a vida dividida em dois campos, o que está nas suas mãos e o que não está. Você não controla o trânsito, a economia, o comportamento alheio, o passado, as palavras já ditas, nem os sentimentos ou decisões dos outros, mas tem total domínio sobre o que pensa, como reage, como age e o que escolhe manter dentro de si. É aí que deve estar o seu foco. Parece simples, mas pense, quantas vezes você desperdiçou horas, dias, até semanas, tentando mudar a cabeça de alguém, se culpando por algo que já passou ou se esgotando por situações que nenhum esforço seu poderia alterar. Isso não é autocontrole, é exaustão emocional, uma tortura silenciosa disfarçada de preocupação. Imagine a leveza de poder dizer a si mesmo: isso eu não posso mudar, então deixo ir, não por desistência, mas por sabedoria. Essa é a verdadeira força, a de quem aprendeu a reconhecer o que merece seu empenho e o que só merece seu silêncio. Aceitar o que está fora do seu controle não é ser passivo, é ser estratégico. É direcionar sua energia para o que realmente pode transformar. É parar de lutar contra a correnteza da vida e começar a seguir com ela, com mais clareza e menos dor. Essa postura muda completamente a forma como você enfrenta os problemas, se relaciona com as pessoas e até como lida com suas próprias emoções. E o melhor, ela te devolve algo que ninguém mais pode te oferecer: o poder de preservar sua paz, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ela. Mas é importante lembrar, essa mudança de mentalidade, de tentar controlar tudo para aceitar o que não depende de você, não surge de um dia para o outro. Ela se constrói com prática e constância. Existe uma parte em nós, profundamente humana, que insiste em acreditar que ceder é sinal de fraqueza, que aceitar equivale a se conformar. Mas essa é uma ilusão. Aceitar não é desistir, é enxergar o cenário com lucidez, entender onde você está e agir com mais foco e sabedoria. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Quanto mais você força, mais se desgasta. A verdadeira inteligência está em perceber que aquela porta não se abre e buscar outro caminho, outra estratégia ou até outra porta. Os estoicos ilustravam isso com uma metáfora poderosa, a do cachorro amarrado a uma carroça. Ele pode resistir, se debater e se ferir, ou pode seguir o movimento da carroça com serenidade, economizando energia e evitando dor. A carroça representa tudo aquilo que foge do nosso controle: o destino, as decisões alheias, o passado, o que já está feito. O cachorro simboliza nossa consciência. Ela pode ser teimosa e reativa, ou sábia e tranquila. No fim, a escolha é sempre nossa: resistir ao inevitável ou fluir com leveza diante da vida como ela é. É verdade que existem dores profundas, perdas inesperadas e injustiças concretas. O estoicismo não nega isso. Ele apenas nos ensina que a dor que não podemos evitar não precisa ser ampliada por pensamentos desnecessários ou pela ilusão de que poderíamos ter mudado o incontrolável. Quando você compreende isso, passa a viver com mais leveza. Aprende que não precisa carregar o mundo nas costas, que existe diferença entre responsabilidade e culpa, entre esforço e controle, e essa percepção por si só já é libertadora. Aceitar o que está fora do seu alcance também abre espaço para um outro tipo de postura: a confiança. Não uma confiança ingênua ou cega, mas uma confiança ativa. Roque diz: não controlo tudo, mas tenho domínio sobre mim. E isso basta para atravessar qualquer tempestade. Essa confiança transforma a forma como você acorda, se relaciona e enfrenta crises. Ela não depende de garantias externas, mas surge da serenidade de quem conhece seus limites e está em paz com eles.
Ao incorporar esse princípio, você percebe que manter a calma não é um privilégio de quem leva uma vida perfeita, mas uma escolha de quem aprendeu a não lutar contra o inevitável. A mente que aceita encontra clareza. O coração que solta encontra descanso. E é nesse espaço interno, livre de batalhas desnecessárias, que a verdadeira força cresce. Uma força que não precisa gritar, nem se impor. Ela simplesmente permanece. Permanecer em paz mesmo diante do caos talvez seja a forma mais rara e poderosa de liberdade. Agora, vamos explorar uma virtude que sustenta esse equilíbrio: a disciplina emocional, o treino da mente para não se tornar refém das explosões do momento e encontrar serenidade mesmo quando tudo parece instável. Está pronto para aprofundar esse domínio interior? Mesmo sabendo que não podemos mudar certas circunstâncias, continuamos sendo provocados, testados e pressionados a cada instante. O mundo não desacelera só porque decidimos ser mais calmos. E é exatamente por isso que precisamos desenvolver uma mente capaz de resistir ao impulso de explodir, fugir ou reagir automaticamente. Disciplina emocional não é frieza, não é ignorar ou negar o que se sente. Pelo contrário, é sentir com clareza e consciência. É perceber a emoção surgindo, seja raiva, tristeza, medo ou frustração, e em vez de agir impulsivamente, escolher deliberadamente como responder. Os estoicos sabiam que a diferença entre o sábio e o impulsivo não está no que cada um sente, mas no que fazem com essas emoções. Ambos podem experimentar o mesmo desconforto diante de uma ofensa ou injustiça, mas o sábio respira, pondera e só então responde. O impulsivo reage gritando, acusando, depois se arrepende. Epicteto dizia: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre os fatos. E é exatamente nesse intervalo entre o acontecimento e a reação que encontramos nossa liberdade. Quando alguém te ofende, por exemplo, o impulso pode ser revidar, se defender ou devolver na mesma moeda. Mas a disciplina emocional cria um espaço para refletir. Essa reação vai me trazer paz ou mais conflito? Eu quero ter razão ou quero manter a calma? Com essa pausa, você escolhe agir com mais maturidade. Isso não é se reprimir, é se proteger do arrependimento que geralmente surge após uma reação precipitada. É claro que ninguém nasce com disciplina emocional. Ela se constrói com prática, começando nos pequenos desafios do dia a dia. O motorista que te fecha no trânsito, a mensagem atravessada, o atraso inesperado, a crítica injusta. São esses momentos aparentemente banais que nos permitem treinar a mente e fortalecer o autocontrole. Cada vez que você opta por não se deixar levar pelo impulso, está fortalecendo um músculo invisível, o do autocontrole consciente. E esse músculo, quando desenvolvido, te sustenta nos momentos realmente desafiadores, quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Além disso, algo interessante acontece. As situações começam a afetar você de forma diferente. O que antes te tirava do eixo agora parece menos intenso. O que consumia dias da sua vida passa a durar apenas minutos. Cada vez que você opta por não se deixar levar pelo impulso, está fortalecendo um músculo invisível, o do autocontrole consciente. E esse músculo, quando desenvolvido, te sustenta nos momentos realmente desafiadores, quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Além disso, ao cultivar disciplina emocional, algo interessante acontece. As situações começam a afetar você de forma diferente. O que antes te tirava do eixo, agora parece menos intenso. O que consumia dias da sua vida passa a durar apenas minutos. Isso acontece porque você deixa de dar tanto poder aos acontecimentos externos. Não significa que você se torna indiferente. Significa que aprende a responder com equilíbrio. Quem age com equilíbrio, mesmo em meio ao caos, irradia paz. Uma paz que não significa ausência de problemas, mas sim domínio interior. Uma calma que surge não porque tudo esteja perfeito, mas porque você aprendeu a estar em paz com aquilo que não pode controlar. No próximo capítulo, vamos explorar um princípio que fortalece ainda mais essa disciplina: a impermanência das emoções e das situações. Entender que tudo passa
é um antídoto poderoso contra desespero e ansiedade. Esse princípio funciona como uma bússola durante a tempestade, lembrando que nada, absolutamente nada, permanece igual para sempre. Nem a dor, nem a alegria, nem os problemas que parecem impossíveis de superar. Tudo está em constante transformação, e é essa percepção que nos traz alívio imediato e uma força silenciosa. Os estoicos tinham plena consciência da fragilidade da vida, mas não de forma pessimista, muito pelo contrário. Para eles, compreender que tudo passa era libertador. Quando você assimila que uma dificuldade é apenas uma fase, um momento que também será engolido pelo tempo, a intensidade do sofrimento diminui. Não porque a dor desaparece, mas porque você deixa de acreditar que ela será eterna. A mente que entende a impermanência é como uma árvore firme sob ventos fortes, consciente de que a tempestade vai passar. Quantas vezes, no calor da emoção, sentimos que algo nos destruirá, que não vamos aguentar. E ainda assim, ao olhar para trás, percebemos que sobrevivemos, crescemos, aprendemos. A angústia que parecia infinita se dissipou, o medo perdeu força, o luto se transformou em saudade e a crise virou história. A impermanência nos oferece perspectiva, e essa perspectiva nos devolve a calma. É como se disséssemos a nós mesmos: isso também vai passar. Preciso apenas atravessar com dignidade. Os estoicos não negavam a dureza da realidade, mas também não se rendiam a ela. Eles sabiam que as emoções mais intensas surgem, crescem, mas também passam. A raiva esfria, a tristeza se acomoda, a ansiedade desacelera. Por isso, não faz sentido tomar decisões definitivas com base em sentimentos temporários. Quando compreendemos a natureza passageira das emoções, aprendemos a esperar. A agir não no auge da emoção, mas no terreno firme da racionalidade. E essa é, novamente, a essência de manter a calma com sabedoria. Lembrar da impermanência também traz leveza aos momentos felizes. Se tudo passa, então os instantes de alegria merecem ser vividos com mais presença e gratidão. Compreender que a vida é feita de ciclos nos torna menos ansiosos, menos controladores, menos aflitos para fixar aquilo que, por natureza, é transitório. Em vez de sufocar o momento tentando segurá-lo, aprendemos a aproveitá-lo plenamente enquanto dura. Essa percepção também nos prepara melhor para os momentos difíceis, pois entendemos, com o coração e não apenas com a mente, que eles também terão fim. Agora, vamos avançar para o quinto princípio estoico para manter a calma em qualquer situação. O foco no momento presente, como deixar de ruminar sobre o passado e parar de antecipar o futuro, pode restaurar sua paz com surpreendente rapidez. Depois de compreender que tudo é passageiro, surge um novo desafio: manter a mente onde ela deve estar. Mesmo sabendo que as situações mudam e as emoções se transformam, somos constantemente puxados para fora do agora. Às vezes, revivendo uma conversa que nos magoou, outras vezes, antecipando centenas de cenários que nem existem. O que nos tira do eixo não é necessariamente a realidade, mas a maneira como a mente insiste em vagar entre o que já passou e o que ainda nem aconteceu. Manter a atenção no presente. Parece simples, mas é um exercício contínuo de autoconsciência. A mente, por hábito, quer resolver tudo de uma vez, prever, corrigir, controlar, e nessa tentativa nos sobrecarrega. Quando conseguimos estar verdadeiramente presentes, percebemos que grande parte dos nossos problemas são apenas projeções da nossa própria mente. Você percebe que o agora raramente é tão insuportável quanto a ideia que você tem dele. O desconforto nasce da história que você conta a si mesmo sobre o que pode acontecer, não do que realmente está acontecendo. Estar no presente é como encontrar abrigo em meio a um vendaval. Mesmo com atenção ao redor, o momento atual sempre oferece um ponto de ancoragem. Pode ser algo simples: sentir a respiração, observar ao redor com atenção, realizar uma tarefa plenamente. São pequenas ações que interrompem o fluxo mental desgovernado e devolvem à mente o senso de presença. E uma mente presente é naturalmente mais calma, porque está conectada ao que
É e não ao que poderia ou deveria ser. A maior parte da nossa ansiedade nasce da antecipação. Criamos cenários, ensaiamos falas, imaginamos reações. Vivemos 1000 vidas em uma só, e nenhuma delas no presente. A realidade é que, quando o desafio de fato chega, ele raramente é como o imaginamos. E mesmo que seja difícil, sempre temos mais força do que prevíamos. Então, por que sofrer 2 vezes? Manter o foco no agora não significa ignorar o que pode vir. É escolher viver o que está disponível no momento, com mais clareza e menos ruído. A calma duradoura não se encontra em um futuro idealizado, nem na nostalgia de um passado tranquilo. Ela se constrói no presente, com atenção plena. É aqui que você pode respirar fundo, se reorganizar, pensar melhor e agir com sabedoria. Estar no momento presente é talvez a forma mais simples e profunda de reconquistar a paz em meio ao caos. E à medida que praticamos essa presença, ganhamos também uma percepção mais clara das nossas próprias reações. E é aqui que surge um dos princípios mais poderosos: a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático. É quando o estímulo nos domina e nos arrasta. Alguém faz um comentário ofensivo e, sem pensar, devolvemos na mesma intensidade. Um atraso acontece e a irritação nos toma de imediato. Responder, por outro lado, é consciente. Mesmo diante de uma situação desafiadora, escolher como agir é retomar o controle sobre si mesmo. É um ato de força interior, não de passividade. E responder exige pausa. A pausa cria um espaço sagrado entre o que acontece e o que você faz com o que aconteceu. Não somos obrigados a explodir, retaliar ou agir no calor da emoção. Na verdade, cada vez que conseguimos evitar essa armadilha, cultivamos uma versão mais sábia de nós mesmos. Reagir é instintivo, responder é estratégico. Quem responde com consciência se torna menos vulnerável às turbulências externas. Imagine a mente como um lago tranquilo. Cada reação impulsiva é como jogar pedras na água. Surgem ondas, agitação e distorções. Mas quando você respira, observa e escolhe com atenção, o lago permanece sereno. E é nessa serenidade que a visão se torna clara, onde surgem as melhores decisões. Isso não significa aceitar tudo calado ou se anular, apenas que existe um momento certo e uma forma lúcida de agir, mesmo quando for necessário se impor. Agir com intenção nos ajuda a alinharmos o que sentimos com o que queremos construir. Não faz sentido desejar uma vida mais leve e reagir de forma desproporcional a cada desafio. A calma não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer. Ela surge da maneira como você escolhe direcionar sua energia. Às vezes, responder com silêncio é mais eficaz que qualquer argumento. Outras vezes, uma postura firme, porém respeitosa, é suficiente para estabelecer limites. O essencial é que seja uma escolha consciente e não um reflexo impulsivo. Esse princípio nos convida a sermos autores da nossa própria história, em vez de personagens arrastados pelos enredos alheios. Quem responde com intenção assume a direção da própria narrativa. E isso, mais do que qualquer outro fator, nos aproxima da paz verdadeira. Agora, vamos avançar para a última peça desse quebra-cabeça estoico, o princípio que une todos os anteriores, conferindo a eles um propósito maior e mais sereno. Chega um momento em que, por mais que você se esforce, planeje e tente algo, simplesmente escapa entre os seus dedos. Uma resposta que não chega, uma situação que não muda, uma pessoa que não corresponde. É difícil aceitar, mas algumas coisas simplesmente estão fora do nosso alcance. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais esgotamos nossa energia emocional e mais nos afastamos da paz. Por isso, o 7º princípio para manter a calma em qualquer situação é: aceite o que você não pode controlar. Às vezes, o maior ato de coragem é justamente aceitar. E não se trata de se conformar, mas de reconhecer com clareza aquilo que não pode ser mudado agora e, ainda assim, escolher seguir em frente com dignidade. A vida é feita de imprevistos, perdas, desencontros e rupturas. Fugir dessa realidade só aumenta o sofrimento. Os estoicos viam nisso uma grande verdade. Lutar contra o que já é, contra o que já aconteceu,
é desperdiçar energia que poderia ser usada para algo muito mais produtivo. Crescer, aceitar, não significa fechar os olhos para a dor ou fingir que não existe sofrimento. É acolher os fatos com maturidade e escolher a ação mais sábia a partir deles. Não controlamos tudo, mas temos poder sobre como interpretamos e utilizamos o que nos acontece. A calma profunda nasce justamente nesse ponto, no instante em que deixamos de resistir ao que é e começamos a nos perguntar o que podemos aprender, fazer ou fazer florescer a partir da situação. Esse princípio é fundamental, porque, ao reconhecer que não temos domínio, sobretudo, nos libertamos da ansiedade de tentar prever, consertar ou antecipar cada detalhe da vida. Imagine o alívio de deixar o que não depende de você exatamente onde está, sem carregar nos ombros o peso do impossível. Essa aceitação ativa é um convite para redirecionar sua energia. Não se trata de passividade, mas de sabedoria. Compreender que lutar contra o que já aconteceu ou contra as escolhas alheias apenas prolonga o desgaste é libertador. E mais, quando você aceita, algo surpreendente acontece. A mente se acalma, o corpo relaxa, a perspectiva se amplia. O que antes parecia o fim do mundo passa a ser apenas mais um capítulo. Você percebe que sempre há um próximo passo possível, mesmo que pequeno ou discreto. A aceitação transforma o caos em clareza. E dentro dessa clareza, a calma surge. Uma calma que não depende de promessas ou garantias externas, mas da sua própria maturidade emocional. Então, diante de algo que te frustra, pergunte-se com sinceridade: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e solte. Direcione sua energia para o que realmente importa. Então, esse é o chamado: parar de lutar contra a realidade para agir com lucidez dentro dela. Após explorarmos os 7 princípios para manter a calma em qualquer situação, fica evidente que a serenidade não é um estado distante ou inacessível. O convite agora é simples. Comece a aplicar um desses princípios hoje mesmo. Observe como eles transformam a forma como você lida com o estresse, os imprevistos e os desafios do dia a dia. Aos poucos, a inquietação dá lugar à paz interior. E não guarde essa descoberta só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de mais tranquilidade. Comente qual princípio mais tocou seu coração ou apenas escreva: eu escolho manter a calma. Seu comentário pode ser o impulso que outra pessoa precisa para transformar a própria vida. Você já deu o primeiro passo ao assistir este vídeo. Que tal continuar essa jornada comigo? Inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem a mente e elevam o espírito. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.